Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Bom, eu espero que sim, que você esteja bem, que você se mantenha bem. Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Cá estamos nós, começando mais uma semana aqui, não é? Neste horário, com o programa Opinião. Muito bom ter você aqui em nossa companhia, muito bom estar em sua companhia, como sempre, não é? Porque a gente, a cada dia, de segunda a sexta, procura sempre trazer aqui entrevistados com os quais nós buscamos extrair o que há de melhor em termos de informação e, com isso, agregar valor ao seu dia em termos, evidentemente, das informações necessárias para o seu dia a dia, né? Do cotidiano, enfim. Hoje, por exemplo, está a postos aqui pela primeira vez e a gente espera realmente que seja a primeira de uma série de outras tantas, não é? Nosso caríssimo coronel, agora coronel, até há pouco tempo era tenente-coronel. Nosso coronel que está aqui, o Lima Júnior, para ser mais exato, Ernesto Xavier Lima, de Lima Júnior. Está aqui. E, na verdade, o Lima Júnior está assumindo agora, não é? Acabou de assumir aí o primeiro comando regional. O comandante do primeiro comando regional aqui de Cuiabá, que na verdade é o maior do estado, né? Você tem ideia aqui, daqui a pouco eu vou até perguntar para ele a abrangência desse primeiro comando regional, para a gente estar tendo uma dimensão aí do árduo trabalho que vem pela frente, inclusive, né? Até porque se tem uma coisa que não descansa é a tal da bandidagem. Mas eles pensam que não existem homens bravos, guerreiros, e hoje, graças a Deus, tem aí um comando também do governo preocupado com a questão da segurança. E por isso investe, e quando há essa junção aí de interesses, as coisas fluem, anulando essa moçada do mal que pensa que pode fazer acontecer. Então, mais detalhes sobre tudo isso, né? E, aliás, o glorioso Lima Júnior estava, até um passado não muito distante aí, no comando do senhor Paer. E olha, o senhor Paer, olha só, eu que já fui repórter de rua, e policial, né? Repórter policial de rua, eu já fiz tantas matérias, inclusive, sobre relação ao trabalho do senhor Paer, que é maravilhoso, não é? Você vai ver daqui a pouco sobre o trabalho que é feito também pelo senhor, ainda que ele não esteja mais no senhor Paer, mas vamos fazer também aqui um resgate de algumas coisas, vamos aproveitar bem esse espaço aqui com o nosso comandante que está a postos aqui, o Lima Júnior. Professor Lorenberg, boa noite, como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo, boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade, você que é a razão maior do nosso programa, obrigado, muito obrigado pelo carinho da sua companhia, e é saboroso, não é? É encantador ter você aqui com a gente aqui. Se quiser interagir com a gente, 99932-2529 é o WhatsApp do programa Opinião, aqui para você mandar uma pergunta, sugestão aqui ao Lima Júnior. Coronel, obrigado pelo carinho da sua vinda, por aceitar o nosso convite. E eu falei a verdade, eu gostaria muito que fosse uma rotina para o bem da informação, da boa informação, especialmente aquela que liga a Polícia Militar à comunidade, de uma forma geral, que esse programa seja útil nesse sentido, não é? Boas-vindas nós damos ao senhor, não é, em relação ao comando, só que eu não vou falar sobre esse primeiro comando regional no começo agora, não. Gostaria muito de, ao cumprimentá-lo, que o senhor fizesse um balanço, rapaz, sobre esse tempo que o senhor esteve lá pelos lados do senhor Paer. Falei aqui muito bem, porque eu só tenho coisas boas para falar do senhor Paer, mas tem alguns trabalhos em especial que o senhor, inclusive, o senhor teve condições de desenvolver e participar, operações. Esteve lá no Rio Grande do Sul, o senhor Paer esteve junto, algumas operações como aquela que prendeu uma turma toda no nortão aí do estado, foi com Fresa, foi com Fresa, né? Foi com Fresa.
Então, o senhor Paer estava junto, acidente em rodovia, o senhor Paer é acionado. Fala um pouco aí desse trabalho, vamos fazer um resumão aí sua passagem, que foi de 2000, no comando mesmo, foi de 2017 a 21 ou 22, coisa de 21 assim. Até agora. Até, ó, quanta coisa que não aconteceu. Eu queria que você fizesse aí, nessa abertura aqui, um resumão aí da sua passagem pelo senhor Paer. Boa noite, bom tê-lo aqui. Muito boa noite a quem nos assiste, boa noite, Paulo, boa noite, professor Nuremberg. Para mim é uma grande satisfação estar aqui, ter essa oportunidade, né, da gente mostrar o nosso trabalho que já foi feito e poder mostrar quais são nossas ideias, quais nossas vontades aí para o primeiro comando regional da Polícia Militar. Nosso tempo de senhor Paer ali, estivemos na unidade desde 2009, né, como piloto, assumindo, né, a gestão da unidade a partir do ano de 2021, onde tivemos a oportunidade de implementar aí o nosso trabalho, aquilo que a gente tinha em planejamento, né, tinha a ideia de que fosse implementado na aviação de segurança pública do Estado. E conseguimos executar bastante trabalhos integrados, junto com a Polícia Militar, Corpo de Bombeiro e Polícia Judiciária Civil, todos executando ali as mesmas funções. E entre essas grandes operações que tivemos, fora várias apreensões de droga, transporte de paciente, atuamos fortemente durante a Covid, né? Foram quase 5 milhões de doses de vacina distribuída especificamente pelo senhor Paer. A vacina chegava em Cuiabá, era distribuída para todo o interior de maneira instantânea, né? No mesmo dia estava distribuída em todo o estado, com esse apoio dos bravos heróis ali do senhor Paer. Transporte de pacientes, captação de órgãos, foi restabelecida a captação de órgãos no estado através da parceria da Secretaria de Saúde e o senhor Paer, né? Que daí tinha a possibilidade da aeronave levar essa equipe de captação de órgãos para o interior e possibilitava essa retirada dos órgãos para doação, que até então tinha um momento que tinha ficado parado por falta dessa logística. E o senhor Paer entrou como parceiro, possibilitando isso novamente no Estado, que acontece até hoje. Possibilitou aquele paciente que está no interior, numa cidade que não tem voos regular, ser beneficiado com a doação de órgãos, pois a aeronave ia buscar ele na cidade que não tinha voo, ou traz para Cuiabá, para pegar o voo comercial ou leva direto para a cidade onde vai receber o órgão. Isso foi um trabalho muito bonito do senhor Paer. E essas grandes operações, né, onde a Força de Segurança Pública precisa de uma mobilização rápida para conter um grande evento, um grande crime. Daí a gente cita aí a Canguçu, foi aquele roubo em Confresa, onde sitiaram a cidade, e o senhor Paer entrou fortemente. Para ter ideia, aquele roubo ele ocorreu num domingo de Páscoa, período da tarde. O senhor Paer, da tarde do domingo de Páscoa até amanhecer da segunda, transportou mais de 50 policiais do especializado BOP, Rotan, GCCO da Polícia Civil, para a área, que por terra, de Cuiabá até lá, dá mais de 18 horas, 20 horas de viagem. Então, assim, foi tudo... De aeronave foi quanto tempo de aeronave? Ela dá 1h20, mais ou menos. Meu Deus, olha só a diferença. 1h20, porque foram empregadas aeronaves jatas mais velozes que a gente tem ali, que voam cerca de 700 km por hora, 750 km por hora. Uhum. Tivemos uma atuação muito forte lá no Rio Grande do Sul, né? Na Operação Taquari 2, onde tivemos aquela grande enchente, aquela grande catástrofe, né? Uhum. Lá na cidade, o senhor Paer entrou fortemente, mandamos uma aeronave, equipe lá. Para ter ideia, no Rio Grande do Sul, o senhor Paer resgatou mais de 50 pessoas durante os dias que ficou lá, foram 20 e poucos dias. Foram levados suprimentos, equipe médica para várias comunidades que tinham ficado isoladas. E ali as pessoas estavam isoladas mesmo, em cima de uma casa, numa região que não podiam sair, não tinha água potável, porque tudo estava contaminado. E assim, esse apoio foi essencial. Vocês se viram os vídeos rodando nas redes sociais na época. A gente viu alguém. A aeronave chegando no telhado, entregando água, retirando pessoas. Maravilha. Foi uma ação espetacular. Então, assim, uma ferramenta que contribui muito para o Estado. O governo vem investindo muito no senhor Paer. Hoje ela está no comando do Tenente Coronel Brás, que assumiu o comando da gente na sexta-feira passada. E vai executar um excelente trabalho, que ele está lá desde 2009 também. Tem um conhecimento grande da área. Ele vai fazer um excelente trabalho. Piloto também? Piloto também, desde 2009. Você está falando de a formação do Lima Júnior, piloto também. Nessas ocasiões que houve, por exemplo, em alguma delas, lá, por exemplo, para o Nortão, ou até para o Rio Grande do Sul, em alguma situação você usou a atividade de piloto ou foi mais como comandante mesmo?
Não, foram atividades de piloto, até na minha função. Eu era comandante da unidade, mas quando eu estava no serviço, eu só entrava no serviço na atividade operacional. Ou era o piloto na aeronave ali fazendo a operação em si. Então, assim, e vários pilotos nossos passaram por essas situações, dentre as várias que eu citei aqui. Então, assim, e lá é uma unidade composta pela Polícia Militar, Corpo de Bombeiro e Polícia Civil. E é uma unidade integrada, de fato, no Estado, porque todos executam todas as atividades que tem ali. O policial civil, ele participa de um resgate, o policial militar ele participa de um levantamento de uma área de uma investigação, o bombeiro participa de um roubo a banco, de uma ocorrência policial. Integrado mesmo. É integrado de fato, nas ações e na atividade. Que legal isso, rapaz. Eu fico aqui só imaginando aqui, dá vontade de ser piloto também. Mas olha só, e assim, tem uma imagina a satisfação que não é o piloto tá trazendo ou levando órgãos, né? Ou trazendo um paciente para um transplante de órgãos. Deve ser uma satisfação, além do dever profissional, deve ser uma satisfação pessoal muito grande, né? Muito grande. Então, eu tiro o chapéu para os nossos queridos policiais lá do Ciopaer, Polícia Militar como um todo, mas Ciopaer, que esse trabalho, e é uma coisa que tem que ter precisão, né? Assim, que é uma maravilha, uma maravilha. Lorenberg, por favor. Comandante, antes de mais nada, registrar nossa alegria. Muito bom mesmo tê-lo aqui no nosso bate-papo, na nossa conversa. Comandante, é uma curiosidade, é muito mais uma curiosidade. O senhor nasceu em Rondonópolis, também chefiou, foi subcomandante lá da Vila Aurora, né? E comandou algumas equipes em Rondonópolis. E aí vem a minha pergunta, uma pergunta de leigo, de alguém que está distante. Como que é comandar uma equipe da Polícia Militar na cidade em que nasceu, em que todo mundo conhece? Há uma dificuldade com relação a isso ou não? Bom, primeiro, foi uma oportunidade que eu sonhava, assim que eu entrei na Polícia Militar, poder estar de volta à minha cidade natal e ali poder implementar o Serviço de Segurança Pública, o serviço da Polícia Militar, né? Que é a instituição que a gente serve com muito orgulho. A gente veste essa farda aqui acreditando na Polícia Militar, veste com muito orgulho. E lá, para mim, foi a realização de um grande sonho. Apesar dos desafios, como a gente tinha bastante pessoas conhecidas, parente, família, também a gente tinha uma maior cobrança, né? As pessoas tinham um acesso mais próximo a gente. Então, tinham a quem recorrer diretamente ali, às vezes até uma mãe dar uma puxada na orelha e tal. Então, assim, a gente tinha essa cobrança maior. Mas, para mim, foi um desafio muito importante, foi importante para o amadurecimento meu profissional, trabalhar nesse ambiente mais sensível um pouco, para mim executar a minha atividade. Porque na rua que eu chegava da minha casa, todo mundo ali me conhecia, sabia que eu fui criado ali desde pequenininho, era filho da dona Aldair, ministra lá da igreja. Então a gente tinha toda essa responsabilidade sobre os ombros, né? Mas para mim foi uma grande satisfação, foi um desafio que nos fez amadurecer muito na instituição. Voltando para o senhor Paer, essa questão aí de trabalhar lá, né? De servir a população numa cidade, no município onde nasceu, deve ser uma maravilha, né? Não deve ter, ainda mais para um policial militar. Mas voltando para o senhor Paer, que eu tenho mais para falar, porque a sua participação por lá não foi em vão, teve várias, você fez uma síntese aí do trabalho, né? Que tinha também uma responsabilidade social por trás disso, não só de trabalhar em operações de combate à violência, mas tinha também um lado social de tudo isso, né? Eu queria que você dissesse mais alguma coisa da sua passagem por lá, que te lembra bastante, que faz com que você, não falar palavrão, mas putz, valeu a pena estar por lá, além de situações como essas que você disse aqui, da operação lá no Rio Grande do Sul, dessa aqui que teve junto ao pessoal do assalto ao banco, enfim. O que mais que você lembra, assim, que deixa mais convicto de que valeu a pena? Bom, o senhor Paer valeu muito a pena o período, porque, assim, a atividade lá, ela é empregada, as aeronaves são empregadas, e geralmente no cenário que a gente chega, a única esperança daquela pessoa, quem está esperando por um resgate, por exemplo, aquele caminhão carregado de água que caiu no portão do inferno, por exemplo, a única esperança dele foi a chegada daquela aeronave que tirou ele num tempo alvo,
hábil e ele pôde ser salvo, pôde receber o socorro dele, por exemplo. Isso daí não tem preço, isso daí marca a vida da gente. Porque assim, todas as ocorrências de resgate que a gente chegava, a aeronave chegando lá, ela era aquele sopro de esperança para a pessoa que estava ali esperando. Teve agora recente, uma que eu participei, ali na Serra de São Vicente, caminho para as Águas Quentes, um ônibus tombou ali com bastante idosos, tal, desceu uma ribanceira lá, tombou. Foram mais de 28 pessoas resgatadas, 32. E a gente mandou para lá, eu ainda estava no comando da unidade, mandamos para lá 2 helicópteros para retirar as pessoas de lá. Foi entardecer, só tinha a possibilidade de a gente realizar um resgate cada aeronave, e foi feito. E a gente via que as pessoas que a gente trouxe, a esperança delas era aquela aeronave estar ali. A gente pôde mandar 2 aeronaves e vinha as 2 aeronaves chegar junto no hospital com essas 2 vítimas graves e elas pôde ter de novo uma nova chance de vida ali, entendeu? Isso é muito gratificante, isso a gente olha e fala, valeu muito a pena eu estar aqui, ter tocado essa unidade. Você vê a diferença, é só você tentar, imaginariamente, né, excluir Vamos supor que não houvesse o seu Paer, o trabalho do seu Paer, não houvessem aquelas aeronaves lá, aquelas pessoas certamente teriam tido maior dificuldade, para não dizer o pior, né? Então, daí que eu sempre falo para meus filhos, você quer saber a importância de uma pessoa, tenta imaginar a sua vida sem ela. Aí, só guardar as proporções, você imagina a dificuldade de uma pessoa que tem, ele falou, caiu ali na ribanceira, lá no portão do inferno, lá no céu. Então, assim, a importância da pessoa, da estrutura, no caso, você mede quando você imagina se ela não existisse, né? Então, antes de ir para o intervalo, deixa eu ver se dá tempo aqui, para eu ir para o intervalo comercial, mas eu queria que você respondesse em 1 minuto. Hoje são quantas aeronaves lá no seu Paer? O seu Paer hoje ele tem 12 aeronaves em operação, sendo 8 aviões e 4 helicópteros. Você pilota também avião? Eu piloto só helicóptero. Só helicóptero. Só helicóptero. Né? O coordenador atual, ele é piloto de avião. Olha só como é que são as coisas, né? E tem alguma aeronave que serve de... Aqui eu não quero fazer uma pergunta boba, mas que serve de, não UTI, mas que tem os primeiros socorros ali para atender as pessoas no acidente, por exemplo? Os helicópteros, por exemplo, a gente tem uma bolsa de resgate que chama, que ela é uma aeronave resgatista, né? Ela não é aquela UTI móvel, o helicóptero. É igual um OR de resgate dessas do bombeiro, do SAMU, que a gente vai com a intenção de retirar a pessoa daquela situação crítica para levar onde ela tem uma assistência médica. Então a gente tem esses equipamentos nos helicópteros e nos aviões a gente tem o básico para transporte aeromédico. Não necessariamente UTI aeromédica, mas o transporte de paciente para tratamento a gente tem e o transporte aeromédico com parceria com a Secretaria de Saúde, que eles entram com equipamento de suporte à vida. Ok. Bater para mais um ainda, vou perguntar bem rapidão aqui, só para irmos para o intervalo comercial. Eu moro na região do CPA, moro na região do CPA, agora estou morando no Morada do Ouro. De vez em quando escuto, à noite, aeronaves rondando, não o meu condomínio, mas a região do CPA ali, entendeu? À noite. E quando a Radassa estava no primeiro comando, lá, Tenente Coronel Radassa, que hoje é secretária aqui na gestão do Abílio, eu vou falar, ô Radassa, não tem o que fazer não, eu quero dormir, vocês estão fazendo... Aí, eu falava brincando, obviamente, senão eu ia ser preso também por ela. Aí, eu queria saber a que se deve essas rondas noturnas com o helicóptero. Hoje a gente trabalha muito com dados, né? Então, de uns 3 anos para cá, foi possível a gente implementar esse policiamento aéreo noturno, que antes era acionado em casos muito específicos. Caso do risco do voo noturno, a orientação não é boa à noite. E de uns 3 anos para cá a gente implementou esse policiamento aéreo noturno constante. E a gente começou a participar de operações que tem da Polícia Militar, Polícia Civil, através das manchas criminais. São operações, né, fornecidas pela CESP. O que é mancha criminal? O que é uma mancha criminal? Tem a análise de dados, tem o observatório da CESP, ele levanta aonde a gente tem a maior incidência de crime, o tipo de crime, os horários e tal. E a gente tem atuado nessas manchas criminais desses crimes de maiores montas. Vamos dizer assim, onde tem maior índice de roubo, maior índice de sequestro, algo nesse sentido. E a gente atua nesses horários. Mas fora isso, também tem as ocorrências. A aeronave é acionada várias vezes à noite. Um fugitivo. Para as ocorrências, um fugitivo.
roubo de veículo. Mas dá uma sensação de segurança enorme. Eu falei brincando do barulho, mas dá uma sensação de segurança. Porque sabe-se que aqui quem faz esse serviço é o senhor Paer, é a polícia militar, e que isso sintetizado é sinal de segurança, né? É sinal de que tem gente que está de olho aí na galera do mal aí. Que ótimo. Eu vou ali para o intervalo comercial, gente, mas aguenta aí, porque o Lima Júnior continua conosco, comandante do Comando Regional 1, maior do estado. A gente continua falando muito mais sobre segurança pública aqui no Opinião. Instante só. Pois bem, cá estamos de volta ao vivo, o programa Opinião na sua... Eu quero mandar um beijão para Tereza. A Tereza sempre participa comigo aqui, conosco, né? Porque ela está assistindo o programa aqui no grupo do Zap da Opinião. Ela está dizendo que ela adora quando escuta, ela mora na região do Morada da Serra também, quando escuta o helicóptero lá, porque ela fica da sensação, acabei de falar, sensação de segurança, né? Obrigado, Tereza. Ela é esposa do Valdir, grande Valdir, lá do CPA 4. Obrigado, viu, pelo carinho da sua amável audiência aí. Quem mais que está aqui com a gente aqui? O Carlos Henrique, que está acompanhando o 3 Barras. Obrigado também pela audiência. A Meiriane, do Pedra 90. Obrigado, Meire. Eu falo Meire porque ela é conhecida como Meire, mas aí o nome dela é Meiriane. Meiriane, obrigado. O Silas, que é o marido da Giselda, e a Giselda, que é a esposa do Silas, estão acompanhando o programa junto com os 2 filhos, que eu não lembro os nomes, lá em Várzea Grande, no bairro da Manga. Obrigado pelo carinho de vocês. Daqui a pouquinho eu mando mais abraço aqui. O Evandro também está assistindo ao programa aqui no centro de Cuiabá. É isso. Diogo. Agora, Diogo Felipe está acompanhando também o programa Opinião, meio mandou um joinha aqui. É isso, nós vamos que vamos aqui hoje. Dá um clique lá no GD, que tem muitas informações, eu não vou adiantar nenhuma delas não, mas o Gazeta Digital, www.gazeta digital, está acompanhando tudo o que está acontecendo nos bastidores da política aqui no estado, nos municípios, né, nas câmaras municipais. Eu falei política, mas não é só isso, é só um petisco, porque tem polícia, economia, cultura, esporte, lazer, tudo isso no www.gazetadigital.com.br. Também tem um rescaldo daquele grande evento Viva Seu Bairro que aconteceu nesse fim de semana. Tem muita coisa para você se deliciar em termos de informações no Gazeta Digital. Vamos voltar aqui com o nosso entrevistado desta noite, que é o Coronel Lima Júnior, que é o nosso entrevistado. Eu vou pedir para o professor Lorenberg abrir o bloco de perguntas, por favor, professor. Comandante, agora eu gostaria muito de um comentário do senhor. E é muito mais estimulado pela matéria do jornal A Gazeta de ontem. Lá no caderno Cidades, trouxe uma matéria extraordinária sobre a questão da depressão, sobre a questão do suicídio. É uma matéria muito rica. Se o amigo telespectador não viu ainda, veja que é muito rica a matéria. Em especial, comandante, o médico o Erley Pérez, ele chama a atenção naquelas situações de vulnerabilidade. Ele coloca quem trabalha com a saúde, quem trabalha com a educação e quem trabalha na segurança pública são exatamente as pessoas mais vulneráveis, que tem uma carga muito grande de estresse. Por falar nisso, comandante, e aí é o comentário que eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito, até pelo seu conhecimento, a sua experiência, eu estava lendo um trabalho da enfermeira Luciana Aparecida Gomes, que tem um trabalho belíssimo, primeiro trabalho científico a respeito da questão da depressão e do suicídio na Polícia Militar. O trabalho dela diz respeito aos aspectos relacionados à tentativa de suicídio entre profissionais da segurança pública militar no município de Cuiabá. E aí... Não, pode falar.
Você ia falar alguma coisa? Não, eu ia pedir para você, se você tem um contato dela, assim, só do jeito que você falou dela aí, eu imaginei uma entrevista com ela, mas pode falar aí. Então, esse trabalho foi citado por um outro texto de uma jornalista, Fátima Lessa. A Fátima Lessa também traz esse trabalho dessa enfermeira, e ela diz o seguinte, essa jornalista, diz, os dados revelam informações altamente alarmantes e frequentemente ignoradas sobre os policiais. Essa enfermeira faz 179 entrevistas, feitas por questionários. E aí eu vou pedir exatamente o comentário do senhor. Veja os números, que eu sou leigo, a pessoa que está de fora, mas observa, 69,1% deles, dos entrevistados, que são militares, relataram sentir tristeza durante o trabalho. 50% apresentaram transtornos mentais e, entre eles, entre esses 50%, 12,3% já tiveram pensamento suicida. 30% deles consideram a possibilidade de se suicidar, refletindo um profundo sentimento de sofrimento psicológico. E aí é frequentemente ligado ao tratamento mental. E aí tem mais um outro dado, comandante, 33% já buscaram tratamento psicológico. 67% nunca passaram por um atendimento especializado. Mas, neste grupo, 36,3% fazem uso de medicamentos controlados. E, além do mais, cerca de 18,4% já se posicionaram ou já se afastaram das suas funções por questões mentais. Eu gostaria muito de ouvi-lo, comandante, por uma razão muito simples. Além da leitura que eu fiz no jornal A Gazeta de ontem, porque a maioria da população que está longe, distante, não percebe o desgaste, não percebe a angústia, não percebe a depressão nesta camada de profissionais. O estresse, a cobrança, o estresse, né? Exatamente. Ô, Lorenberg, só para depois você me fala, não sei se agora, se tem a gente como acessar essa enfermeira, a não ser que ela não seja daqui, né? Se ela não for daqui do Mato Grosso, aí fica mais difícil. Não tem jeito. Mas se for daqui, eu gostaria muito de ter esse tipo de abordagem aqui no programa Opinião, porque você sabe que estamos no Setembro Amarelo, e eu disse lá no começo do mês que a gente ia bater muito nessa tecla, né, para a gente trazer mais luz a esse tema, e eu gostei, eu não tinha visto isso aí, por favor. Fiquei muito feliz com a abordagem, viu, professor? Nossa, bacana a matéria, depois eu vou até procurar. Muito interessante o tema e uma realidade que a polícia teve no passado, que foi muito mais grave do que ela se apresenta ainda hoje, e que vem sendo trabalhada ao longo do tempo e melhorada cada vez mais. É fato que a profissão de policial militar ela é desgastante pelas situações que a gente lidar no dia a dia, né? É uma pessoa que sofreu uma violência doméstica, uma pessoa que perdeu a vida, uma pessoa que teve seu bem subtraído. E nós somos seres humanos, né? Os policiais militares. Querendo ou não, o sentimento que a vítima tem ali, ele acaba absorvendo um pouco. Uma mãe que perdeu um filho que entrou para o mundo da droga, vê o sofrimento da família. E a gente está vendo isso dia a dia, várias vezes. Várias vezes. Isso, com certeza, influencia na cabeça do policial. Isso é muito forte na cabeça dele. Fora a cobrança social, fora toda a responsabilidade que tem, o fato de você utilizar uma arma de fogo, que é um instrumento que você tem a possibilidade de salvar vidas, como também tem a possibilidade de retirar a vida, né? Isso tudo tem uma carga emocional na cabeça do policial. Ele é preparado, ele é treinado para saber lidar com isso, mas, como eu disse, somos seres humanos. E o que o comando da Polícia Militar tem feito? Ele tem incentivado seus oficiais, suas unidades, seus praças, a buscar ajuda quando se vê nessas situações. A pessoa vai identificar, às vezes, de cara que está nessa situação? Não.
Para isso tem tido várias palestras de gestão emocional, de saber identificar quando o colega está em situação de depressão, pré-depressão. E assim, a gente tem uma diretoria de saúde hoje atuante, que a gente conta com psicólogo, psiquiatra, que faz o acompanhamento dos nossos policiais que se envolvem em ocorrências mais graves. Porém, a gente ainda tem muitas pessoas que são fechadas, né? Muitos policiais, a gente mesmo, polícia, às vezes não está bem, está na situação e às vezes se fecha. Aí por isso está tendo esses treinamentos, essas palestras da pessoa ter a liberdade de se abrir, de buscar ajuda quando estiver precisando. Isso já melhorou muito de quando eu comecei lá, 20 e poucos anos atrás. Isso era um tabu ser tratado na unidade. E hoje isso é tratado com muita tranquilidade. O nosso comandante-geral, o Coronel Fernando, assim que assumiu, eu estava no Siopaera ainda, né, não estava de volta à Polícia Militar, e acompanhei várias palestras junto à Diretoria de Saúde, a inscrição nesses cursos de fortalecimento emocional, oportunizado aos policiais. Isso a gente percebe na tropa. Hoje eu voltei para a tropa, né? Voltei para a tropa semana passada, e eu percebo uma tropa muito mais consciente de tudo isso que ele cerca. Muito mais consciente de chegar, comandante, eu percebi que fulano lá do setor tal não está bem. Será que é bom chamar para conversar e a gente ver o que pode fazer? Num passado distante, lá 20 anos atrás, isso era muito raro acontecer. A pessoa tinha um problema e escondia para não ser tido como uma pessoa que estava com frescura, algo nesse sentido. E hoje não, hoje o comando da Polícia Militar, ele faz questão de tentar identificar isso e tentar ajudar o policial para ele conseguir superar. A CEPLAG também, através do governo do estado, ele tem um programa onde você, no site da CEPLAG, você consegue acessar, você sozinho, o policial lá, o servidor público qualquer, sentiu que está entrando em depressão, ou está num processo ali que ele não está legal, ele tem condição de entrar lá, anonimamente, num primeiro momento, e agendar uma consulta para ele com um psicólogo. Ele entra, agenda, definido o horário onde que ele tem que estar, ele vai lá. Então, assim, bacana. Tem tido um avanço grande. Ô, comandante, rapaz, eu tenho assim, então, em função disso que o Lorenberg trouxe e agora com a sua explanação, me surgiu aqui uma dúvida e eu vou tentar passar para você para que você possa dirimir, pelo menos a minha. Você que é policial militar, existem os policiais militares que são cobrados pelos seus comandantes, pela sociedade em si, e às vezes há uma falta de tolerância da própria comunidade em relação aos policiais. Eu percebo isso, inclusive, nas mais variadas batidas, ou operações, ou blitzes. Como a gente, os cidadãos comuns, nós podemos ajudar? Eu acho que compreender melhor, ser mais tolerante, seria o melhor caminho, mas muitas vezes o policial, ele está com uma pilha de problemas para resolver, pessoais para resolver, ele obrigatoriamente tem que deixar isso em casa porque são muitas ocorrências, é muita coisa. A gente não sabe, e eles não sabem sequer se vão voltar para casa. Essa que é a grande verdade, né? É um sacerdócio ser policial militar, na minha opinião, né? O civil também, mas o militar que está ali no batente ali, né? Então, assim, como que as pessoas que estão assistindo podem contribuir justamente para evitar essa sobrecarga, para que essa sobrecarga não se transforme em algo pior, né? Como já foi colocado aqui, uns números absurdos que o Lorenberg trouxe, de até culminar com o pior, né? Não gosto nem de falar. Eu não gosto de cobrir enquanto jornalista, como repórter, não cubro suicídio, e de noticiar também não, mas nem de falar, mas eu gostaria de dar informações para que as pessoas possam contribuir. Bom, isso eu posso falar claramente, né? Sou policial militar, a gente sente isso na pele. O policial militar é um sacerdócio, né? E no sacerdócio, para você seguir algo, você abre mão de algumas coisas suas para você servir aquilo, né? O policial militar, ele abdica, às vezes, da sua liberdade de estar no convívio social mais tranquilo. Por quê? Porque ele prende pessoas, facções acompanham a vida dele, ele não pode estar tranquilo no ambiente externo. Então, assim, tudo isso pressiona a cabeça, realmente. E a sociedade, para nos ajudar, o que ela pode fazer é estar do lado, a sociedade de bem, a população de bem, estar do lado da polícia militar.
Porque o crime hoje, ele dissemina uma imagem negativa das forças de segurança pública, não só da Polícia Militar, mas o crime hoje faz essa disseminação do ódio contra a Polícia Militar, do que todo policial é violento, e não é. É o contrário. É o contrário, o policial está ali para servir e proteger a sociedade de bem. Combater a violência. Mas quando chega na ocorrência, o que acontece? Toda ocorrência vai ter, no mínimo, uma pessoa que cometeu algo errado e alguém para a gente defender. Ou quando não é as duas pessoas, ou total ali praticando um crime que a gente tem que intervir. Então a gente tem uma ação enérgica contra aquelas pessoas para coibir aquele crime. Mas o cidadão de bem, ele não pode levar aquilo como uma coisa generalizada. O cidadão de bem, a gente está ali para abordar, está tudo bem, cuidando da segurança dele, fazendo uma blitz para onde ele passar a ter certeza que está passando só pessoas de bem, pessoas com seus veículos regulares, ninguém embriagado, para causar um acidente, tirar a vida de outro. E às vezes a pessoa prejudica até a vida dela, estando dirigindo embriagado. Um exemplo, usando isso. A pessoa está embriagada, não é só a questão dela ser punida. Às vezes aquela punição evitou dela matar alguém ali na frente, está resguardando ela mesma. Então, assim, o policial ele precisa ser acolhido pela sociedade, ser entendido a sua atribuição e a sua atividade. Perfeito, concordo plenamente. Não é? Vamos usar um pouco de empatia. O que é empatia? É aquilo que eu falo, se colocar no lugar do outro. Se coloque no lugar do policial que está ali, ele tem que tomar decisões enérgicas, muitas vezes, não é? E tem que ser assertivo. Por isso que é bom, é recomendável que se ter tolerância, de se ter empatia para que ele faça o melhor trabalho e garanta, assim, a segurança, né? Porque quando não adianta falar mal de policial militar ou civil, porque na hora que o trem aperta, nego, você não liga para o Batman, nem para o Superman, nem para ninguém. Você liga para a polícia militar, não é nem possível, para a polícia militar, não é? Então, vamos entender, realmente compreender tudo que se passa e o resultado, né? Via de ré. Tem gente ruim? Tem, todo lugar tem. Tem jornalista que não presta. Você sabe, né, Beco? Tem gente que não... Em todo lugar. Em todo lugar tem. Tem cinegrafista, né, Gersinho? Gersinho é um dos melhores que eu conheço ali. Tem gente que não... Tem médico que não presta, tem policial que não presta. Tem professor que não presta. Tem professor que não... A maioria, tem político que não... Não, político são todos que prestam. Eu estou com uma ironia, né, também. Mas olha só, então é isso. Eu vou para o intervalo comercial, a gente continua falando aqui no próximo bloco. Vamos falar sobre o Comando Regional 1, o maior de Mato Grosso. Vamos falar mais e muito mais aqui com o Lima Júnior, um instante só. Muito bem, cá estamos ao vivo de volta mais uma vez aqui. O programa Opinião hoje com o Ernesto Xavier de Lima Júnior, policial militar dos bons, ele é comandante agora, Comando Regional 1, e é pai também de 3 figurinhas que eu duvido que ele saiba o nome ao vivo, porque quando o cara está ao vivo ele esquece tudo. E da esposa, se esqueceu o nome da esposa, aí que dá BO mesmo, né? Quer dizer, aí eu vou ter que dar notícia aqui de policial, comandante apanha de mulher em casa. Mas falando sério agora, quais são as crianças, vocês são crianças, mas deve ser, quais são as figurinhas que eu falei? Deu branco? Mentira. Eu sou casado com a dona da esposa, mas não pode esquecer, não pode falar o nome errado. Aí é problema. Não, isso é pior. É pior, esquecer. O cara falar um nome aqui. O nome dele é Laura. Quer dizer, não é Laura não, rapaz. O nome dela é Beatriz. Minha esposa é a dona Samanta, né? Parceiraça que eu tenho há 17 anos. Tenho uma filha mais velha, Ana Júlia, 17 anos. Olha, casamos grávidos e estamos juntos até hoje. Tenho um filho do meio, o Henrique, 13 anos. E o Felipe, 11 anos, o caçulinha. Ana Júlia. Henrique e Felipe. Henrique e Felipe, filhos da gloriosa Samanta. A Samanta não é militar não, né? Não, né? Ela está trabalhando na Secretaria de Saúde hoje. Ô, Samanta, aquele abraço para você então aí, viu? E as crianças aí, são sempre crianças, né? Também, abração, parabéns pelo pai que vocês têm aí, quem sabe, além da carreira militar, imagino que ele já tem êxito, né? Mas imagino que também esteja tendo êxito aí como marido e como pai também, né? E é isso que a gente espera, que sempre
vai passando de pai para filho esses bons exemplos aí de vida e de retidão, enfim. Falar em Samanta, amanhã é terça, amanhã nós vamos entrevistar aqui a Samanta Brunini, não, a Samanta Iris, a esposa do prefeito, Abílio Brunini. Eu convidei, pelo menos, ela sinalizou que sim, né? Então, acho que tudo certo. A primeira-dama e vereadora Samanta Iris vai estar conosco aqui amanhã, ao vivo, no programa Opinião, se tudo der certo, né? Se aquele sinal que eu recebi dela for muito positivo. Mas geralmente, vamos conversar bastante aqui com a nossa primeira-dama. O Comando Regional 1, o primeiro Comando Regional, eu tenho aqui uma opinião, Lorenberg sempre toca nesse assunto e geralmente ele concorda comigo, que quando um governo sai, o que entra deveria dar continuidade, né? Porque são as políticas que nós chamamos de políticas de governo, né? E não de Estado. Políticas de Estado, não de governo. E que nós defendemos aqui. Então, assim, guardadas as proporções, quando se troca um comando da dimensão que é o regional, o comandante, né? Quando se troca o comandante, a sequência do trabalho que o outro vinha fazendo, se não, nesse caso específico seu, você vai absorver o que o seu colega, quem estava lá antes era o Paulo César, o coronel Paulo César. Que o Paulo César deixou, enfim, ou vai mudar tudo, enfim, porque aí, se mudar tudo, para colocar em prática e para obter o êxito, demora um pouquinho mais, né? O que você fala sobre isso aí? Importante aspecto observado aí. Começar tudo do zero, a gente sempre vai ficar começando do zero, né? E eu acho que essa não é a nossa política de comando, não é a nossa intenção. De início, agora, eu pedi um diagnóstico de todo o CR, de todas as cidades que compõem, de todos os batalhões, para a gente entender o que vem sendo feito e como está sendo feito e os resultados obtidos com isso. Aí, de posse dessas informações, a gente pretende melhorar o que a gente entende, que às vezes está patinando um pouco, que precisa de um ajuste, não por conta do comando anterior, mas por conta da ação que talvez ele não teve tempo de completar o experimento dela ainda. Então, a gente pretende enxergar isso e melhorar o que talvez esteja um pouco aquém do que a gente espera, dar continuidade às várias ações que eu já identifiquei que têm ocorrido de maneira satisfatória, né? E implementar ações novas, né? Inovação é importante, né, para o nosso trabalho. A sociedade evolui, o crime evolui, e a polícia tem que evoluir junto com isso, e junto à continuidade, a melhoria de algumas ações, com certeza virão algumas inovações também. Esse é nosso objetivo no Comando Regional, após esse diagnóstico que estamos fazendo. Tá, então vamos lá. Considerando isso, diante daquilo que você tem em mente, o que você é mais prioridade? Tem um fator que já passo para o senhor Lorenberg, tá? O Lorenberg fica ali grilado comigo. Tá coçando ali. Ele chuta minha canela aqui. Que eu acho importantíssimo, que eu já sugeri aqui para todos os comandantes daqui do Comando Geral que vieram aqui, né? Por exemplo, a aproximação com a comunidade, que eu acredito muito no policiamento comunitário. Quando se tem, eu acho que a polícia comunitária ideal é aquela na qual o morador do bairro chama o policial pelo nome, não é? Que é aquela coisa de convívio, aquela boa relação. Uma vez eu dei uma sugestão, acho que foi o Assis que estava no comando, por que não se cria um mecanismo, até dei a sugestão, assim, por que você não manda fazer aqueles iminhas assim, pôr na geladeira, com um zap, um grupo de zap, um número lá daquela batalhão ou daquela destacamento, sei lá, da Polícia Militar. Eu, lá no morado lá no Parque das Águas, no parque, onde minha mãe mora mesmo, lá no CPA 1, CPA 3, tem a Lagoa Encantada, lá tem uma base da polícia, né? Imaginei assim, aquele pessoal de lá da polícia ter um grupo e esse pessoal da redondeza ali ter tudo o telefone de lá, para conversar sempre, e no caso de emergência, assim, né, tá se interagindo, né? Sim. Então, eu queria que você falasse dessa
possibilidade aí de um policiamento comunitário mais próximo às pessoas? Bom, essa é uma das nossas políticas de comando, né? Falando em política de comando, a gente quer o quê? Quer fortalecer a questão do tolerância zero, quer fortalecer a questão do vigia mais, que são ferramentas que a gente tem importante. E junto a tudo isso, eu quero trazer a comunidade, através dos conselhos, ou da sociedade organizada que tem em cada bairro, dos nossos empresários, trazer para próximo do comando. Porque eu preciso entender o quê? A necessidade da sociedade. Não é a minha necessidade, Lima Júnior, policial militar, ou dos meus policiais que estão trabalhando apenas, mas eu preciso entender o que cada local que eles trabalham estão precisando. E eu só vou conseguir isso trabalhando junto com eles. Vou anotar a sua sugestão, é importante, porque eu já tive esse trabalho lá atrás, quando estava na Ambiental, quando estava lá na Cia Aurora, em Rondonópolis. Naquela época não tinha o WhatsApp, mas a gente tinha um grupo. Não lembro o nome do aplicativo que era, mas a gente tinha um grupo lá que as pessoas se comunicavam com ele. E assim, era bacana, ó, passou uma pessoa estranha aqui na rua, não sei o quê, chegava lá pra gente. Em Sorriso, a gente trabalhou no Chopaer lá, e tinha um grupo junto com o sindicato rural, com as fazendas, que ficavam mais isoladas, que quando vinha algo estranho, chegava as denúncias ali. Não era só com o Chopaer, mas era com a polícia militar local lá, Tenente Coronel Jorge Almeida e tal. E assim, chegavam algumas informações ali importantes. Ó, carro tal, placa tal, passou por aqui, atitude suspeita, né, aqui da região e tal. E alguns bairros, aqui em Cuiabá, eu sei que já tem um trabalho desse estilo de grupo de WhatsApp. Mas é algo muito localizado, muito isolado ainda. E eu, no Comando Regional 1, a gente pretende expandir isso. Mas primeiro eu quero entender ali a necessidade dos nossos líderes comunitários, porque eles representam a comunidade daquele local. Eu não tenho condições de conversar com cada morador, mas assim, eu preciso que os moradores tragam essas demandas para os líderes, para qualquer sociedade organizada da região, para chegar até a gente. Quando começar essas reuniões, eu devo fazer uma grande reunião com essas pessoas que representam a sociedade, as comunidades, com os empresários, para entender o que eles precisam. Ótimo. E continuar desenhando esse comando que vai ser, pode ter certeza, vai ser pautado na necessidade da sociedade. Ótimo saber disso. Professor. Comandante, não é conversa, viu, professor? Comandante, eu vou pegar carona exatamente no que o senhor acabou de dizer, que eu acho importante, considero importantíssimo. Que não é conversa que ele falou? Não, na aproximação com a comunidade e tal, que é simplesmente extraordinária. Mas no bloco anterior, o senhor disse, e eu me lembro muitíssimo bem, o senhor falou assim, olha, a sociedade precisa acolher melhor o policial. E aí me vem à cabeça que o senhor ingressou na Polícia Militar em 2003. É possível, comandante, embora o tempo está um pouco distante, é possível o senhor identificar se a sociedade, em 2003, quando o senhor ingressou na Polícia Militar, acolhia melhor o policial militar ou era um pouco mais distante da Polícia Militar? Olha, eu acredito que com essa evolução das redes sociais, da gente poder mostrar o nosso trabalho, a Polícia Militar poder estar mostrando o que ela faz. Hoje a gente consegue ver qualquer ação social que a Polícia Militar participa, de aproximar a sociedade, até para ter essa interação mais próxima. E essa interação próxima, de trazer as pessoas para perto da gente, gera também esse outro lado, né, da sociedade olhar, pô, peraí, ele está levando meu filho lá para fazer uma guarda-mirim, um projeto social, um karatê dentro do quartel lá. O pai, a mãe daquela criança, que é a sociedade, ele já começa a enxergar a polícia de uma forma diferente. Eu acho que é um trabalho assim, que evoluiu muito, a polícia tem sido muito mais aceita na sociedade. Eu enxergo dessa forma hoje pelo trato que eu tenho, pelo trato que eu vivo, né, como policial. Eu vejo que isso melhorou. E eu acho que é um trabalho que, assim, não parte só da sociedade querer ter a gente agradar, mas cabe a gente mostrar para a sociedade quem é a Polícia Militar, que é o que a Polícia Militar vem fazendo hoje, através das suas assessorias de marketing, que não é só aparecer. A questão é mostrar quem está ali trabalhando para o cidadão de bem, trazendo os filhos deles para o quartel, cuidando deles, devolvendo o íntegro para a família, eles tendo um policial como referência, né? Não associando ali a referência ao crime, a alguém da região envolvido com crime. E eu acho que nisso a sociedade, o pai, a mãe daquelas pessoas, acabam abraçando a gente mais. Nos atendimentos da ocorrência, a polícia evoluiu muito na cortesia, no trato com a sociedade.
Isso também acredito que aproxima mais, porque é um cliente. O cidadão de bem é nosso cliente. Não que a gente seja uma empresa privada, mas é uma empresa que atende a sociedade. E o cliente tem que ver a gente com bons olhos. Isso vai gerar ele trazer a gente para perto, abraçar a gente, cuidar da gente. E é isso que a gente espera, essa continuidade dessa evolução. Mas eu sinto uma evolução positiva nesse sentido. Mandar um abraço para o Regis, que é lá do Parque Cuiabá, ele está dizendo aqui no grupo do Zap do Opinião, dizendo que ele sente saudade do tempo que podia sentar a calçada na frente de casa, né, à noite, e que hoje ainda se vê as viaturas fazendo ronda por lá. Só que ele ainda, em função da violência que vem acontecendo nos últimos anos, ele não tem mais coragem de sentar ali com a família. É um hábito que das antigas, né? Não faz tanto tempo assim também não, mas que... Obrigado, Regis, aí pela sua audiência no programa Opinião aqui. A Maria Fernanda está acompanhando no CPA1 programa, não falou na dica de nada aqui, só dizendo que está acompanhando. Quem mais que estava aqui? E o Manuel Carlos, que também está acompanhando o programa Opinião no bairro Quilombo. Também só mandou um joinha aqui. Mandar um beijo para a Alice Alves, que também está assistindo. Minha amiga de velha, não tão velha data assim, né? Não vamos revelar também. Perdemos um amigo em comum recentemente aí, o Anselmo. A Alice trabalhou muitos anos no Diário de Cuiabá. O Anselmo, infelizmente, nos deixou esses dias atrás aí. Mas, enfim, eu gostaria... Aliás, sobre essa questão que eu falei do grupo do Zap, poderia também, inclusive, é só uma sugestão, viu? Se bem que seria melhor para a prefeitura ou para as prefeituras. Se as prefeituras se disponibilizassem a acatar sugestões da Polícia Militar, por exemplo, a Polícia Militar poderia mapear e fornecer as informações para a prefeitura sobre aquelas ruas que estão sem iluminação, porque iluminação você sabe que ela é fator preponderante para a segurança. Você imaginou, lá no 1º Batalhão, lá, o pessoal tem aquelas rondas lá, sabe onde tem perigo. Aonde tem iluminação pública, evidentemente que vai ser muito mais difícil o sujeito agir ali. Então, fica como sugestão, e eu vou falar para o prefeito também, quando vier, para a prefeita de Várzea Grande também, quando vierem aqui, para a gente tentar fazer um trabalho em conjunto, né? Não só esse, mas outros tantos. Coronel, o programa está chegando ao final, eu gostaria que você deixasse você aí 1 minuto e 1 minuto e meio, para as suas considerações finais, aquilo que você não falou aqui, para a gente... que o primeiro regional pode esperar, que a população pode esperar do seu comando? Bom, agradeço a oportunidade de estar no programa, né? Passou tão rápido, né? Bate-papo rápido. O primeiro comando regional 1, né? O primeiro CR da Polícia Militar. A gente vem com essa vontade de entender a problemática, sabemos dos problemas pontuais que têm afligido a sociedade dessa área englobada pelo 1º Comando Regional, situação centro, situação porto, situação furtos, situação roubo. Não estamos aqui para tampar o sol com a peneira, estamos aqui para entender aonde estão esses problemas, como a gente pode minimizar, ir trabalhando até poder vencê-lo, né? Ou levar para um nível aceitável a nível social, né? Igual eu disse aí, de primeiro podíamos ficar sentado, eu ficava esses dias, né? A gente era adolescente. Podia ficar sentado. Naquela época a gente não tinha celular, não tinha nada por marginal levar. Hoje a gente tem tanta coisa eletrônica, tanta coisa que tem valor na gente, que acaba sendo um risco a gente ficar ali. E a gente quer entender tudo isso, toda essa dinâmica na área do CR1 do crime, para a gente poder atuar fortemente no combate às facções criminosas, no combate ao crime, no combate ao crime organizado, ao tráfico, a tudo que refere-se a crime, para a gente levar uma melhor qualidade de vida para a sociedade desse local. A gente quer fazer um trabalho integrado com as demais forças de segurança e a gente, mais que tudo, quer fazer um trabalho integrado com a população. A sociedade organizada. A gente, após pegar esse diagnóstico, vamos sentar, vamos conversar e vamos estar muito próximo a vocês. O quartel vai ser uma extensão da casa de vocês, o CR1. Você viu? Gostei disso, hein? Quartel vai ser extensão da casa de vocês. Aí pegam em mim na geladeira lá, e aí vai ficar tudo de... Abraço aí pro glorioso Walterson, sargento, né? É isso? Walterson, tá junto ali, é o queridinho lá. Não, não é queridinho não, lá é todo mundo igual.
Obrigado, viu, Walterson, que veio junto aqui com o comandante Lorenberg. Até amanhã. A gente se encontra amanhã às 19h30 ao vivo. A Samanta Iris, vereadora e primeira-dama, provavelmente vai estar conosco aqui. Foi convidada, né? E ela finalizou que sim. Então a gente vai bater um papo amanhã da parte da Câmara Municipal e também da condição de primeira-dama, da parte social, enfim, a Samanta Iris ao vivo no programa Opinião. Até lá, se cuida, fica bem, fica com Deus também.